Fala galera, aqui é o Dr. João Mendes. Sou o professor Ricardo Ambrosio. E vocês estão no Físio Sem Limites. Bater forte que não tá sem computador aqui. Eu falei, mas sempre cai água. Mas você falou que era se tivesse computador aqui. Já que não tem, fraco. tá tudo certo. Galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio. E com quem nós estamos aqui? Adriana Sarmento! Aê! Seja muito bem-vinda! Puta, a Adri me recebeu super bem no começo da minha carreira com ela. Como assim? Conta mais sobre isso. Quando eu entrei na Embi Morumbi, ela tava lá, tudo mais, assim. Que ano foi isso? Você lembra? Não, mas não foi no começo da minha carreira, foi o começo da carreira na Embi Morumbi. Foi 2021, né? Foi, 2021. Não, mas eu só ia fazer porque eu estudei lá, né? Por isso que... Ah, é verdade. eu só queria saber se foi nessa época ou não. E aí ela era já uma referência ali dentro, porque coordenava, acho que pós-graduação, uma série de processos, orientava lá mestrado, doutorado, aquela loucura total. E, pô, foi super gente boa comigo, até ofereceu na época de fazer o doutorado e todo o processo. E é isso aí. Depois foi jogar fliperama no meu aniversário também. Verdade, foi muito bom. Fliperama no meu aniversário. Comer batata frita. Não, mas quando você entra numa faculdade, é verdade. Quando você entra num qualquer local de trabalho novo, as pessoas que estão ali há um tempo te receberem bem é muito importante. Sim. E tem pessoas que não te recebem bem porque meio que concorre à área, né? Fica com medo, aquela história toda. E, pô, foi super bacana. Deu match à primeira vista. Verdade. Invade a caneca, invade a caneca. E o que você mais vai fazer hoje aqui, ó. Até derrubou a água dela aí, ó. Viu só? Não tem problema derrubar água. Hoje não tem. Adriana, seja bem-vinda. Seja Obrigada. muito bem-vinda. É uma honra feliz. recebê-la aqui, agora com todas essas referências que o Ricardo já trouxe. Mas se você quiser se apresentar um pouquinho, porque talvez a galera ainda não conhece. O meu nome é Adriana Sarmento, né? Eu sou de Campina Grande, da Paraíba. Né? Me formei lá em fisioterapia, na Universidade Estadual da Paraíba, em 2007. E, bom, na faculdade, minhas professoras, graças a Deus, foram minhas mentoras, né, entre aspas, que naquele tempo ninguém ouvia falar desse termo. E elas falavam já, Adriana, eu já vi que eu queria trabalhar com idoso. Foi a primeira coisa, assim, meu primeiro clique da faculdade, porque eu tenho um pai, meu pai tem 87 anos, então, quando eu me entendi de gente, meu pai já era idoso. Minha avó é viva até hoje, tem 94, foi muito presente na minha criação, então amava idoso, não tinha como outra área, geriatria. Mas eu não queria só clinicar. Eu amo até hoje, adoro atender, mas eu queria também fazer pesquisa, coisa que eu só descobri que existia lá no Brasil, aqui no Brasil, ainda mais em Campina Grande, na época da faculdade. Aí elas falavam, Adriana, se você quiser fazer isso, você tem que entrar em iniciação científica. Começou a dar o caminho das pedras, né? Fazer cursos, não espera terminar a tua formação, né? Terminar a tua faculdade para ir atrás da tua formação, começa agora. Então, comecei a fazer trocentos cursos na graduação. Inicialmente, eu queria trabalhar com terapias manuais apenas. Eu lembro na metade do curso, quando eu vi o professor fazendo uma manipulação de quiropraxia, eu digo, é isso aqui que eu quero fazer para o resto da minha vida. Aí na faculdade entrei quiropraxia japonesa, americana, entrei na própria osteopatia, já no finalzinho do curso, e em várias terapias integrativas e manuais, que era o que eu queria, tratar dor crônica. Essa sempre foi minha paixão. Grande objetivo. Foi o grande objetivo. O primeiro, né? Vamos dizer assim, na época da faculdade. Aí me formei e desde os 2 últimos anos da faculdade eu viajava muito para Recife para fazer os cursos. Recife, João Pessoa, porque em Campina Grande não tinha ainda tantos cursos, estava começando, então eu tinha que sair mesmo da cidade, né? E aí comecei a ser picada, né? Cheguei em Recife, aí agora eu quero fazer também um mestrado. Já queria ser professora. O pessoal falou, olha, Adriana, minhas professoras, se você quiser ser professora, você vai ter que fazer um mestrado. Aí fui para Recife, tentar do zero, né? Não conhecia ninguém, eu fiquei sabendo do edital, acho que na sexta-feira de tardezinha, no curso de osteopatia, e o mestrado, o último dia de entregar o projeto era na segunda-feira. Caramba. Então foi uma loucura, assim. Eu digo, mas eu vou, né? Que eu queria trabalhar fisioterapia no idoso. Então era uma pós-graduação, era um mestrado em fisioterapia, era a primeira turma da Federal de Pernambuco, lá em Recife. Vou lá tentar, mesmo sem, né, sem ter QI, né? Quem diz nada. Fui tentar do zero, aquela seleção, assim, a torcida do Flamengo concorrendo, né? Aquele monte de prova. Mas, assim, eu queria aquilo. Entrei,
graças a Deus, entrei por uma professora, Maria do Socorro, que até hoje é minha amiga. Foi quem me levou para Toronto depois e tudo mais. Comecei a trabalhar com envelhecimento. E aí foi quando me deu o clique que não adianta tratar a dor crônica só com terapia manual. Isso não existe, né? Eu tinha que aprender a prescrever exercício. E aí entrei nessa área com ela, na área de prescrição do exercício no idoso cardiopata, porque eu comecei naquela época, eu não sei como era aqui em São Paulo. No Nordeste, em 2003, que foi quando eu entrei na faculdade, não tinha prescrição do exercício na faculdade. Então era muito empírico. Assim, faz 2 séries de 8 repetições, com meio quilo. Era um negócio meio aleatório. Um protocolozinho. Era um protocolo, quem fazia era educação física. E aí minhas professoras falavam, Adriana, se aprofunda nisso. Aí eu entrei nesse mestrado, só tinha eu de fisioterapeuta, todo mundo era educador físico. Que são metade dos meus amigos aqui até hoje, de São Paulo, também são da educação física. E eles, Dri, tu tem que entrar numa pós-graduação para aprofundar, porque é muita coisa. Aí eu entrei numa pós-graduação de prescrição do exercício da Gama Filho, né, que hoje em dia nem existe mais. Dei aula na Gama Filho. Deu aula, mas hoje em dia não. A gente viajou, acabou, nossa, né? viajamos muito na Gama Filho. Viajava pro Brasil dando aula. Nossa, foi sensacional. Fiz lá em Recife, amava. Né? Aí fiz a pós de acupuntura e a pós de prescrição do exercício. E aí amei a cardiologia. E vi que eu tinha que ter, de fato, uma formação complementar, porque como que eu ia tratar do crônico? 80% ou mais dos idosos são hipertensos. Como que eu vou dar uma carga para um idoso que sobe a pressão e eu não sei o que fazer? E né? também tem que saber variação de exercícios, Variação né? de exercício, quantidade, séries, repetições, carga, né? Influência cardiovascular, então ele tem um sinal de isquemia, não tem? Então são muitas variáveis, né, que entram em jogo, e eu entrei nessa nova área do zero, depois da faculdade, para complementar o que eu já queria. E aí me apaixonei. Na pós de prescrição, tinha eu e 2 amigos da fisioterapia e 58 da educação física. Gente, dominava assim, geral. E eu me apaixonei, me encantei, me senti assim, completa, vamos dizer assim, né, do ponto de vista de atendimento clínico. Claro que aí depois eu fui fazer crânioacupuntura, auriculoacupuntura, RPG, pompagem, liberação, fiz várias formações dentro da terapia manual integrativa. E tinha feito mestrado, comecei a dar aula na faculdade. Eu colei grau num sábado, olha só, loucura, 16 de janeiro de 2008. E na terça-feira eu estava em sala de aula, num curso técnico. Naquele tempo, não sei se vocês lembram, a gente pegava o crefitozinho provisório, o provisório, né? O LTF, né? A licença temporária de fisioterapeuta. Isso. E aí eu comecei a dar aula numa faculdade, mas para um curso técnico, claro, né? Porque eu não tinha mestrado ainda, de radiologia. Foi uma oportunidade que apareceu, né? Fui convidada. A primeira oportunidade nessa informada, não tem nem como você dizer que não quer, né? Então, assim, eu digo, você sabe alguma coisa de densitometria óssea? Eu disse, nunca tinha visto, né, a máquina na minha vida. Eu disse assim, olha, eu não vou saber, mas daqui a 15 dias eu vou saber tudo. Esse exame. Aí fui para Recife, eu já estava estudando lá uns anos. Quem quer dar um jeito. Aí eu lembro que eu comprei minha primeira turma, o salário foi só para comprar esse monte de livro, né? Aquele tratado de radiologia. E tinha a parte prática de anatomia palpatória para fazer a avaliação da densitometria óssea, que aí era tranquilo, que era a área da gente, né? Uhum. Aí bati numa clínica lá em Recife, que tinha perto lá da pós de acupuntura. Disse assim, olha, meu nome é Adriana, eu sou do interior, vi que vocês fazem aqui densitometria óssea, eu posso acompanhar com vocês assim, uns examezinhos, né, para ver... para eu aprender, eu vou começar a dar aula, né? Achando que eu ia ter que suar para convencer, né? O pessoal, menina, minha mãe é de Campina Grande, vem cá, entra aqui. Me colocou lá, passei o dia com elas, aprendi, tirei um monte de foto e deu certo, né? Aí entrei no mestrado, quando eu entrei no mestrado, já entrei na segunda faculdade para dar aula, que foi para fisioterapia mesmo, aí eu já estava no mestrado, foi a disciplina de anatomia. Eu atendi em Campina Grande, fazia um mestrado em Recife, e dava aula em Campina Grande, nessa faculdade, 2 noites. Ou seja, eu vivia com a mochilinha, né? Para cima e para baixo. Foi, assim, maravilhoso, né? Na época eu estava bem realizada. Até vim conhecer a USP. Eu vim em junho de 2010 conhecer a USP para aprender a usar 2 equipamentos que eu ia usar no meu mestrado. Na verdade, no meu doutorado. Eu já estava coletando os dados do doutorado, que eu já ia emendar direto no Nordeste, né? 8 irmãs, cachorro, papagaio, vovô. Nunca imaginei que sair do Nordeste a princípio, né? Família.
E aí vim conhecer a USP. Aí quando eu cheguei na USP, assim, que eu vi a estrutura, disse, gente, eu vou vir para cá. Aí tudo que eu tinha planejado até então, assim, que eu estava realizada, eu vi que não estava. Né? E fui recalcular a rota e começar da estaca zero, né? E aí falei com... Tava eu e uma amiga minha que veio grávida, inclusive ela estava semana passada aqui, veio a gente matar a saudade um pouquinho, a gente saiu dar uma volta. E eu entrei na USP, aí eu vi a oportunidade, né, de repente vir fazer doutorado aqui. E eu lembro que quando eu vim, uma pessoa, né, um colega assim, que eu vejo que não era maldade, nada, talvez seja até por baixa autoestima da própria pessoa, né? Adriana, tu acha que o pessoal vai deixar de pegar uma pessoa lá da Faculdade de Medicina da USP, né, que foi onde eu fiz o doutorado, para pegar uma pessoa que vem do Nordeste com sotaque, com um negócio desse? Eu disse, gente, não é possível que a USP vai fazer uma prova de sotaque comigo, né? Se fizer, eu tô lascada. Porque eu não vou saber falar a porta. Hoje eu falo, mas naquele tempo eu não conseguia. Aqui é a porta, é. Como é que era que você falava? Porta. Às vezes eu falo sem querer, assim, porta. A prova assim, de não é sotaque. porta, mas falo porta. Putz, reprovei aonde? Prova de sotaque. Aí vim, eu digo, gente, olha que cabeça de tico, né? Porque aqui em São Paulo, graças a Deus, eu nunca sofri preconceito na vida, imagina, graças a Deus, né? 14 Ainda anos bem. aqui, mas assim, eu vi essa ainda, né? Gente, eu não tenho nada para perder, então, no mínimo, eu vou continuar como eu tô e meter a cara. Eu sempre fui assim, tinha um sonho. Aí eu procurava montar, tipo, um plano de carreira, que hoje a gente tem nome, naquela época não tinha, né? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho esse objetivo, então o que é que eu tenho que fazer para chegar nele? Isso. E ia. Faça chuva, faça sol. O início da carreira é difícil, né? A gente vai já um pouquinho falar dela, né? Sim. Muito perrengue, mas assim, focada naquilo que eu queria e acabou. Até aproveitando isso que você acabou de falar, vou passar aqui um recado pra galera aqui que tá assistindo a gente. É, como ela falou, saber prescrever exercícios, saber outras habilidades além da própria fisioterapia, como ela buscou cursos lá no final da faculdade, já no começo, aproveitando as oportunidades, nós também temos umas oportunidades aqui para vocês, tá? Eric, se você puder pôr na tela aqui pra gente, fazendo um favor. Gente, pra quem tá assistindo no YouTube ou pra quem tá assistindo no Spotify, porque Spotify também tem vídeo. É, gente, não é só ouvir, também tem vídeo. Aqui é essa nossa plataforma, tá? Que tem vários tipos aqui de e-books, cursos para você poder aprender ainda mais a desenvolver dentro da fisioterapia, mas a gente queria mostrar em específico esse primeiro aqui, que é a plataforma com mais de 1.200 exercícios. Aqui eu não Olha que atualizei a legal. capa ali. Mais de 1.200 exercícios para vocês aprenderem a utilizar com seus pacientes e não terem aquela monotonia, né? Explica melhor pra gente. Gerar engajamento. Imagina, Odri, você vai reabilitar um idoso, que muitas vezes você vai fazer um processo longo, né? Tem muitas questões que não dá pra fazer em 10 sessões, enfim, fazer um acompanhamento. Você tem que fortalecer ele globalmente, que seja. Se você não tiver variações de exercício, você nunca vai conseguir engajar ele, né? Então aqui nós fornecemos variações de exercícios, desde por músculos, por tipo de contração, utilizando faixa elástica, utilizando pesos, Que legal. Recursos domiciliares com objetos também. treinos funcionais, mobilidades, Que treino de legal. flexibilidade. E aí nós criamos uma Abre plataforma. pra gente aqui qualquer uma das abas pra gente, Eric, fazendo um favor, só pra mostrar a quantidade que tem, como são 1.200, mas pode ir passando, ó. Que legal. Tem muita coisa, muita coisa. Então, se você quer aprender um pouco mais, ter mais variedade, pô, 1.200, né? E é uma plataforma viva, a cada 15 dias, pelo menos, A gente solta a gente coisas atualiza novas. mais uns 50, 100 exercícios. Então, quando você estiver assistindo aqui esse episódio, talvez já tenha 1.500. É bem 1.600, possível, 2.000, não sei. O fato é que tá tudo aqui na descrição, seja do Spotify ou do YouTube. Vai lá, tem o link não só para os exercícios, mas também para a plataforma de fisioterapia domiciliar avançada, formação em fisioterapia domiciliar avançada e os outros produtos demais lá para vocês também crescerem na profissão. É isso? É isso. Muito bom. Nossa, gente, que legal, viu? Porque, assim, o online, depois da pandemia, principalmente, veio com tudo para ajudar na formação, né? Então, Exato. naquele tempo, quando eu entrei na faculdade em 2003, né? Acho que a gente entrou, não tinha, ninguém ouviu falar nada disso, né? Se tinha mesmo, né? Nunca ouvi falar. Então, a gente tinha que sair de onde a gente estava para ir para os grandes centros, né? Sim. E hoje você já tem uma possibilidade muito maior. Sim. Não que você não precise, às vezes, sair para um grande centro, né? Tem que deixar isso bem claro, que certas coisas precisam ser presenciais, mas outras dá para se Verdade. aproveitar na forma Isso online. é muito bom, gente. E eu vou até aproveitar isso. Você falou sobre o plano de carreira, que antigamente não se Isso. tinha e hoje tem. Uma pergunta bem direta. Dá para viver
De fisioterapia? Eu sempre vivi da fisioterapia, graças a Deus. Eu nunca tive... Todos os meus planos B, C, D, Z sempre foram da fisioterapia. Graças a Deus hoje eu consigo viver muito bem da fisioterapia, mas eu quero muito mais também, porque o que eu descobri, na verdade, foi o seguinte. A gente na faculdade cria um plano de carreira que a gente... Pelo menos na minha cabeça era assim, né? Eu tô falando, claro, não é a verdade absoluta, né? O que, na minha opinião, né? Sim. Né? Assim, você cria um plano que você acha que vai ser um plano estático. Eu vou fazer isso e depois vou fazer aquilo e vou chegar nisso, acabou. Por exemplo, 10 anos depois de me formar, eu defendi o doutorado. Estava na faculdade dando aula, dava aula em pós, já atendia com uma remuneração boa. Naquela época eu atendia em domicílio, fui para fora. É tudo que eu queria. Assim, tudo que eu tinha planejado na faculdade eu consegui 10 anos depois. Estava super feliz, mas agora eu vi que eu queria outras coisas totalmente diferentes. Então eu fui reformular o plano do zero. Então quando a gente atinge a meta, a gente dobra a meta? Dobra a meta, isso aí. Porque senão perde a graça, né? Imagina, assim, com 10 anos de formada, ai não, consegui tudo que eu queria, agora é só aumentar o valor da sessão, acho que não tem muito sentido, né? Então, depois desses 10 anos, eu entrei num... Eu mudei totalmente a rota da minha vida, porque eu resgatei algumas coisas justamente para viver bem de fisioterapia, e é como a gente estava conversando, né, antes de começar aqui, atender é maravilhoso, e eu não quero parar de atender nunca, embora eu tenha parado de atender em domicílio em 2019, porque eu comecei minha empresa, em 2018, comecei minha empresa, comecei a orientar mestrado, doutorado, então assim, com as aulas de pós ficava muito difícil, por conta do trânsito mesmo, Sim. né, de São Paulo. Infelizmente, demanda tempo, né? Demanda tempo. Eu perdi meus pacientes, alguns pacientes, né? Passei para os meus amigos. Aqueles idosozinhos bem frágeis, né? Que não conseguem ir para o consultório, mas ganhei uma qualidade de vida absurda no consultório. Porque aí os demais, aqueles idosos 60, 70, 75, até 80, eles conseguem ir para o consultório que tem uma condição melhor, né? Que não são tão frágeis. E aí eu entrei nessa do consultório, terminei o doutorado, fiz 6 meses na Universidade de Toronto, uma parte do meu doutorado lá também. Então, assim, eu estava super feliz e realizada. Mas, para viver de fisioterapia bem, isso é muito relativo. Assim, o que é importante para você? Para mim, é muito importante ter tempo livre para eu criar coisas novas, né? Ter um pouco de tempo, né? Porque também, eu tenho um tempo sobrando, passar a semana na praia, isso não existe, né? Tem um livro que eu amo, que é aquele Como Trabalhar 4 horas por semana, né? Como viver bem, né? Como ficar rico trabalhando 4 horas por semana. Esse aí eu acho mais difícil, né? Não vou dizer que, é impossível, mas é mais agora difícil. Por 4 semana. horas por semana. Não por dia, por semana. Não, por semana. Aí é pauleira. Não depende da família que você nasce, algumas coisas assim. No Depende caso, da herança. Tem muito isso. É um livro bem bacana, assim, a ideia, né? Mas, assim, realmente, 4 horas por semana vai ser bem difícil em qualquer profissão sem herança, né? Olha, o que vocês acham, que acho que dá pra bater um papo bem bacana, porque assim, pra você ter tempo, você primeiro tem que ter uma grana. Isso. Né? O que vocês acham que diferencia as pessoas que, mesmo depois de 5, 10 ou 15 anos de formado, sobrevivem da fisioterapia das pessoas que vivem da fisioterapia? O que aconteceu pra ter essa diferenciação? Eu acho. Não pagou o preço no início. Porque o início, o pessoal fica muito preocupado, os alunos falam muito que é muito dinheiro. Mal se formou, eu quero ter dinheiro. Claro, isso aí desde criança, né? Eu acho que todo mundo quer, né? Isso ainda é novidade para ninguém. Mas, assim, acho que a preocupação no início é em você formar uma base de conhecimento. Você vai se diferenciar no quê? Eu sempre pensei, assim, na faculdade. Todo mundo faz uma coisa. Qual o diferencial que eu posso oferecer para o meu paciente? No meu caso, para mim, eu pensava era ter várias terapias manuais diferentes para poder, ali, durante a sessão, eu tratar e avaliar e tratar a causa do que o paciente tinha e não só a consequência. Então, eu fiquei... naquela época, não sei se vocês lembram, a gente não... Parece que a gente tá bem velhinho, né? Mas não, né? 40 anos, mas naquela época o Crefito Eu não... tô chegando aos 36, eu já tô mais pro 40. Eu tô com 37. Eu fiz 40, né? Também Não, a olha gente só, não tá na já tô pré-história. esquecendo a minha idade, não vou fazer 35. Eu vou começar a chegar pros 40 agora. Tá vendo? 35? É. Por que eu achei que você tinha 28? Cara, obrigado, viu? Parece, Que né? é isso, ó. Parece. Cara, é 35? 35. Nossa. Vai fazer 35, Parabéns, viu? Obrigado, tô Mas bem. tá na hora de um botox Quer já, dizer, né? tá aqui. Igual o seu que você já fez, ó. Ó, Ele não dá nem pra fez. levantar. Tu faz, é mesmo? Agora eu cuido da minha imagem. Eu nunca fiz É botox, necessário. eu não tenho coragem. É necessário. Eu vou pensar. mesmo? Giovana tá Depois- pesando na minha. Amor, um beijo, te amo.
Ela tá pesando na minha. Então já vai fazer. Vai acabar fazendo. Esquece, já. Se a esposa quer, por que você acha que eu fiz? Você acha que eu acordei e falei... Você acha que eu acordei e falei, puta, é hoje. Hoje é o dia que eu vou fazer Botox. Entendi, tá explicado. Sua esposa te levou, né? Foi. Literalmente. Até os dentes. Eu fiz faceta direta, que chama. Ela mandou mensagem um dia e falou assim, olha, o primo da Renata dá aula de faceta direta, ele tem lá mestrado, doutorado e tudo mais, e eles têm que fazer Renata, fotos. que veio aqui, a doutora Renata Colombo. Isso, a Renata Colombo, pra quem... O episódio dela foi bacana. Ela é dentista lá do Palmeiras, da equipe do Palmeiras e tudo mais. Daí falou assim, ó, o primo dela vai fazer... faceta direta, ele precisa fazer em alguém tirar as fotos pro curso. Avisei que você tá indo. Avisei que você tá. Cara, foi foda. Eu fiquei lá, com os dentão. É tudo que a Aline vai inventando, né? Aline, Mas é bom, Renata. mas elas estão certas, também elas acho, estão certas. Também acho. A gente que reluta por Bem acho. fazer, né? A gente tava falando de uma variedade de curso. Aí Sim. você falou, não sei se você lembra, que o CREFITO não deixava a gente não podia receber para fazer o estágio, né? O estágio era gratuito, a gente não podia ter bolsa, como os meninos têm hoje, né? Um auxílio. Eu não sabia disso, não. Não podia. Então, no penúltimo ano da faculdade, eu fiz fisioterapia em 5 anos. Entre o 3º e o 4º ano, eu fiquei um semestre fazendo estágio numa clínica de fisioterapia com muita terapia manual. Muito raciocínio clínico. Ali acho que foi uma virada de chave assim, na minha vida. Até que chegou a outra pessoa, né, que era responsável, que estava numa licença maternidade, voltou para eletro pura e eu saí na mesma manhã e nunca mais voltei, né? Mas assim, aprendi muito. Mas o pessoal não quer pagar o preço, é isso que eu ia falar. Então, assim, olha, gente, os 2 últimos anos da faculdade e os 3 primeiros da faculdade, de 4 fins de semana, 3 eu estava fazendo curso. Então, assim, eu estava me capacitando, eu vivia naquele tempo, celular, né, aquele bem antigo, né, aquele que tem mais o jogo da cobrinha. Você tava bem então, porque eu tava vivendo que nem jogo tinha. É porque depois que eu fui pra Recife, a minha avó juntou, coitada, da aposentadoria dela e me deu. Diz, tu vai pra Recife? Porque quando eu fui pra Recife, até uma história que eu lembrei e vou contar, né, dos causos, né, da vida. Eu, na metade da faculdade, não tinha dinheiro, né, então assim, eu comecei a dar aula de reforço com 8 anos, com 10 eu já dava cobrando. Tentei esboçar uma empresa com minha mãe, quando eu tinha 9, não deu certo, mas eu comecei a vender. Vendia comida, revista, tudo sem imaginar no mundo, eu sempre ganhei um dinheiro meu. Eu nunca fiquei apaisando assim, pai, eu quero tal coisa, me dá aqui um dinheiro. Não. Então eu sempre tive um dinheiro meu, não para as contas de casa, graças a Deus, mas um dinheiro para mim, assim. Sempre trabalhei menos, meu pai dizia, minha irmã, você vai estudar, que a gente tá te bancando para isso, né? Mas eu sempre gostei de ganhar um dinheiro e enfim, né? E aí na faculdade, nesses últimos anos, eu comecei por mais que eu tivesse uma renda, dava aula de reforço e tudo, tudo que eu ganhava, tudo, eu colocava em curso. Outros cursos eu também não tinha para pagar, mas fazia com bolsa. E aí, um desses cursos eu consegui em Recife, mas assim, naquele tempo não tinha hostel, não tinha flat, não tinha nada. Ou você tinha dinheiro para pagar hotel, você não tinha, e eu não tinha. E eu também não queria deixar de fazer. Aí eu falei com o pastor da igreja lá de Recife, para ele falar com o pastor da igreja, pastor de Campina Grande, falar com o pastor da igreja de Recife, para eu morar de graça no fundo da igreja. Tinha um quartinho, né? Aí a igreja fechava de noite, né? Todo mundo ia para suas casas. E ficava aquele quartinho livre ali atrás com o banheiro. Aí eu fui morar lá. Pronto, porque aí eu economizo com aluguel, não pago aluguel. Comida, né? Eu levava de casa na mala. E o resto do dinheiro eu me virava, né? Porque eu ganhava um dinheiro, alguma coisa. Mas que sacada, cara. Gente, eu fui... E fazer um networking com o pastor lá pra... Foi! Legal. Não, a igreja, nossa, me ajudou demais. Porque, assim, teoricamente eu ia ficar lá um bom tempo, né? Aí fui lá, passei a primeira noite. O pastor disse, Adriana, fica tranquila que nunca ninguém assaltou. E se assaltar, vai tocar o alarme. Aí você me liga. Eu bem tranquila, né? Nunca assaltou. Na primeira noite o alarme tocou. Ai, meu Deus. Fiquei desesperada, 11 horas da noite. E aí? Aí fui ligar pro pastor, né? Pra avisar, pelo menos, qualquer coisa, pega meu corpo, né? Assim, pelo menos avisa a minha família, né? Avisa a minha família, né? Que eu amo eles, sei lá. Cadê o crédito? Que eu tinha gastado sem querer mandando mensagem. Naquela época não tinha WhatsApp, né? Era com crédito. E era cara a mensagem. Nossa. A gente tinha que juntar tudo numa só, né? Então era um A gente carregava perregaço R$100 por ano. É. Não sei você, mas lá era R$100 por ano. E era muito já. Verdade. E acabava na primeira semana. Verdade. Aí eu fui, né, nessa peleja.
não aconteceu nada, né? Passei a madrugada acordada. Cada vez que a árvore fazia assim, eu achava que era alguém que ia entrar, mas ninguém entrou, né? Aí passei, na terceira noite, quando eu já estava dormindo, já estava bem tranquila, né, e tudo, uma mulher que eu nunca vi na vida bateu na porta da igreja, na janela, né, que não tinha ninguém, já era 10h30 da noite, a igreja vazia. Ela entrou, não sei como, bateu na janela, disse assim, Adriana, abre aqui. Pronto, se eu não infartei ali, eu não infarto nunca mais na minha vida, né? Porque eu digo, quem é essa mulher que ninguém me conhece aqui, né? E já sabe teu nome ainda. Já sabe meu nome. Eu digo, meu Deus, se for um bandido, mas se for um bandido, entra, porque era uma janelinha de vidro. Eu digo, rapaz, é uma mulher pequenininha, qualquer coisa me garanto, né? Eu sou grande. Eu vou abrir. Quando eu abri, aí eu disse, quem é a senhora? Aí ela disse, meu nome é Zuleika, eu sou uma viúva aqui da igreja, minha filha, aqui é muito perigoso, o pastor falou que você está morando sozinha, vem morar comigo. Eu disse, então, eu já estou aqui porque eu não posso pagar aluguel, né? Aí ela disse, não, vem morar de graça. Aí eu, de graça? Mas a senhora nem me conhece. Ela, não, fica tranquila, eu sei que você é da igreja desde pequenininha. E foi assim que eu perdi o rim. Não, ela nunca aceitou. Não, tu acredita? Essa mulher, eu fiquei com medo, não vou mentir. Mas eu tava com mais medo de ficar na igreja do que de perder o rim, né? De ir pra casa dela. Eu digo, rapaz, eu não vou nem ficar discutindo muito, porque senão ela vai desistir, né? Eu disse, olha, me dá 1 minuto, que eu arrumo as minhas malas e vamos embora com a senhora. Não quis nem conversa. Fechei a janela, fechei minha mala, joguei tudo, sentei em cima. Disse, vamos, querida. Fui pra casa dela, gente. E essa mulher, até hoje, assim, a mulher é um anjo na minha vida, assim. É uma irmã, uma amiga que Deus me deu. Nunca aceitou 1 centavo. Porque eu ganhava, né? Um dinheirinho. Não era muito, mas ganhava. Que eu dava muita aula de reforço, dava pra ela, ela me devolvia. Então, assim, foi um perrengue muito grande. Eu digo para os alunos, gente, se eu soltasse a minha calça jeans, ela saía do Campina Grande para Recife. E vinha. Porque eu era, assim, eu vivia no minimalismo total e só investia em curso. Porque eu tinha muita sede, ainda tenho, né? Mas naquele tempo, mais ainda, muita sede de conhecimento. Então, eu comia mesmo aqueles livros, viajava com eles, estudava. Então, assim, a gente tem que pagar um preço alto. Quando eu me formei, logo depois que eu recebi o CREFIT, eu lembro que o meu primeiro paciente, eu cobrei R$50. Gente, isso em janeiro de 2008, lá em Campina Grande. Em pleno 2024... Há colegas que cobram R$30. Sim, eu fico desesperada quando eu escuto. E a inflação, galera? Meu Deus do céu. Eu fico desesperada quando eu escuto isso. Porque eu lembro que foi até a irmã de uma professora minha. Porque, assim, como eu tinha me qualificado muito, por mais que eu fosse recém-formada, novinha, mas, assim, eu tinha estudado muito. Eu converso com nem todo mundo quer pagar esse preço. Então, eu digo, dinheiro eu pensava, mas a gente tem que dar a cara e fazer o melhor pelo paciente. Você vai pedir muito você está oferecendo o quê? Eu acho que, dentro dessa pergunta que você falou, o pessoal, concordo com tudo que você falou, que o pessoal não quer pagar o preço, mas a galera precisa refletir algumas coisas também. Ela precisa se dar o valor primeiro. Isso. Né? Ela precisa ter um valor mínimo, um valor considerável ali, perto de tudo que foi investido. Isso. Porque não é de graça a faculdade, pô, são 5 anos. E a gente tem que lembrar também que... Pô, a gente está em 2024. Isso. A inflação passa. E em né? São Paulo, né? A gente falando de São Paulo, mas em qualquer outro lugar. Porque esses outros lugares, outros serviços, têm um preço mais caro do que a fisioterapia e eles não investiram tanto. Não é desmerecendo os outros serviços. Mas a gente precisa lembrar que a gente precisa também cobrar da forma adequada. Cobrar. Então, essa questão... Não, eu acho que uma coisa importante é que as pessoas esquecem de fazer uma pergunta que é simples. Eu vou me submeter a fazer um trabalho que seja. Eu tenho 2 tipos de ganho. O ganho primário e o ganho secundário. Esse sacrifício que você comentou, Adri, no começo, isso que você está comentando, João, é que as pessoas elas não pensam nem no que é o ganho primário nem no que é o ganho secundário. Elas só vão no automático. Se eu cobrar barato, eu vou lotar a agenda, né? E assim por diante, e aí vai, né? E aí parece metrô 6h, tá ligado? Vai tocando os pacientes. Mas o que acontece? O ganho primário é aquilo que, de certo, você já combinou que vai ganhar. Né? Seja conhecimento, seja dinheiro. O ganho secundário, que muitas vezes supera isso, que é indicação, é as pessoas te conhecerem, é dali você ir para outro lugar, ganhar um currículo. Isso. Então, isso faz parte de você gerir uma carreira. Isso, quando você cobra R$30, que nem o João falou, você começa a desgerir uma carreira. Qual que é o termo? Desgerir, tá certo? A carreira e a classe, né? E a nossa classe. Puta, que é verdade, porque, né? assim, eu digo, gente, tem coisas que eu escuto de fisioterapeutas, né? Assim, que eu finjo a demência, eu não comento nem que eu sou da classe. O que você lembra? Porque o que é que eu vou falar? Por exemplo, teve no fim do ano passado que eu encontrei numa palestra que eu fui dar, e ele comentando assim, porque a gente tava, ele não sabia que eu ia dar, né? A gente tava assim, eu tava ali no povão, né? Aí depois eu ia subir. Ele olha,
Rapaz, um evento aí na Semana da Fisioterapia, pra quê, né? Fisioterapia tá acabada, ninguém ganha nada, né? O pessoal cobrando R$30 a sessão. E eu digo, meu Deus, o que é que eu vou falar pra ele, né? Porque assim, a gente tava cheio de gente, num local aqui em São Paulo, muita gente. Aí ele disse assim, meu Deus, sei o que é que os palestrantes vão falar, né? Eu disse, mas rapaz, não diga isso não, que eu vou palestrar já. Aí eu disse, depois a gente conversa, porque já tá chegando minha hora. Eu digo, o que eu vou falar pra ele agora? E aí depois eles, puxa, Adriano, como eu fiquei feliz de ver que tem pessoas, e eu digo, olha, são muitas, que você talvez não esteja no seu círculo, né? Que vivem bem da fisioterapia. Porque cobrar R$350 a sessão. Hoje eu cobro no consultório 350 de dia, e se for à noite, que eu vou ter que sair de casa, assim, já é um transtorno, né? Sair de casa, eu cobro 400. Eu atendo menos. Eu não atendo a mesma pessoa que eu atendi em 2019, que eu cobrava 250 em domicílio, né? Claro que eu atendo menos pessoas, mas naquela virada, quando eu defendi o doutorado, que eu comecei a reprogramar minha carreira, eu pensei, naquela época para mim, e hoje eu continuo com esse pensamento, sucesso, entre aspas, para mim, é eu ter um tempo de qualidade para fazer minhas coisas e trabalhar menos e ganhar mais. Então, até hoje eu fico pensando, como que eu consigo trabalhar menos e ganhar mais, né? Então, assim, eu não acho que você ter uma agenda lotada de 7 da manhã a 10 da noite seja sinal de sucesso. Não é melhor você pegar, você cobra tanto, então no dia você ganharia, sei lá, R$1.000. Não é melhor você fechar isso em 4 pacientes, né? Tirando os custos do aluguel do lugar e tudo mais. Muitas pessoas, elas não têm referência. Isso. Elas nunca viram ninguém que conseguiu. Isso. Então, por exemplo, eu tinha um grupo de alunos na Anhembi Morumbi que a referência deles para entender o quanto que iam ganhar é o Instagram do João. Sério mesmo? Olha, É isso que você legal. fez, Rapaz. é isso que você vem fazendo, é mostrar o ganho do dia e tudo mais. Você começa a dar referência para as pessoas e falar, caramba, De que é possível, possível. né? É possível. Uma coisa, pegando nesse contexto que você falou dos estágios lá também, da questão do CREFITO autorizar, não Isso. autorizar ser remunerado, eu tenho uma opinião sobre isso que eu acho que não deve ser remunerado o estágio. Não deve, porque afinal, você está pagando para estudar. Por que você quer receber? Porque, na verdade, estágio a gente tem que lembrar que é uma aula prática supervisionada Isso. e não um trabalho. Então, você está tendo uma aula prática com um paciente real, supervisionado Perfeito. por alguém. Né? Que seja da instituição de preferência, que essa é a norma, né? Tem que ser um professor vinculado à instituição de ensino da onde você estuda. Então, eu acho que o que você falou de o sobreviver e o viver de fisioterapia começa muito lá atrás, nas crenças que eles mesmos vão criando, só que também a gente tem uma influência de rede social, que quer tudo que seja para ontem, né? Não é para hoje, não, é para ontem. Então você acelera muito esse campo das pessoas e elas querem já estar trabalhando. Eu chego no direct e a pessoa manda assim para mim, onde que eu consigo estágio remunerado? Que semestre você tá? No primeiro. Peraí. Você vai aprender o quê, né? O que você vai aprender, o que você vai fazer, né? Não, é só para observar. Bom, então aí você não quer ganhar para observar. Né? Beleza, se você quiser um observatório, procure algum lugar que deixe você assistir. E também tem uma outra questão que eu acho que corrobora muito com o que você vive hoje, que você falou que atende menos. O fisioterapeuta precisa lembrar que ser fisioterapeuta não é apenas a assistência. Você tem para você enriquecer de verdade ou ter um ganho maior mensal, você ter várias formas de renda. Perfeito. E você não precisa sair da fisioterapia para isso. Acho que nós três somos exemplos disso. Nós atendemos, mas também temos empresas, por exemplo, no nosso caso aqui de curso, ou é professora, ou alguém trabalha para você, você coloca alguém para trabalhar para você, né? Então você tem que, o fisioterapeuta que está aqui assistindo, você acadêmico que vai se formar, lembra disso. No começo, obviamente, você vai atender, etc., mas você vai pensar em outras formas de renda para você poder aumentar isso daí. Aí você tem a diferença de quem sobrevive, que só tem uma forma de renda, isso vale para qualquer profissão. Uma forma de renda que fica manhã, tarde e noite. Isso não é vida, né? Você está sobrevivendo. Aquela corrida dos ratos, Acho né? que você pode fazer isso por um tempo para ter um objetivo pré-determinado. Mas todo fazer mundo uma viagem. começa no começo, fazer uma né? viagem. Todo mundo começa assim. Vamos lotar a agenda, fazer uma viagem, tudo mais. Tô advogando em causa própria agora. Foi uma viagem, lota a agenda. E aí depois fez a viagem, dobra a meta, né? O pessoal, quando estiver assistindo aqui, eu já vou ter ido para os Emirados Árabes, eu vou para Dubai, né? Essas últimas 2 semanas, falei, não, vou pegar paciente pra caramba agora só para gastar um pouquinho mais lá. Pronto.
Não precisa, entendeu? A gente tem alguns objetivos. É diferente, fala, vou pros Emirados Árabes, Ei, né? Não é Dubai. gostoso. Dubai. Caramba, né, velho? É que eu falo pros Emirados porque eu não vou ficar só em Dubai, eu vou pros outros Emirados também. Alugamos um carro pra isso, pra poder passear um pouquinho por lá e conhecer os outros. Cuidado com as bicicletas. Tem que tomar cuidado. Isso é um papo para outro momento. Não, que é isso, vai falar. Mas lá, Não, agora, e é muito gostoso, né? Lá tem muita moto, alguém sabe? Porque, tipo, em Londres não tinha tanta moto, se não me engano. Pelo que eu vi já em imagens, vídeos, etc. Porque se alguém vier de outro lugar para o Brasil e alugar um carro, for em São Paulo, tem que tomar cuidado para devolver sem retrovisor, né? É complicado. Porque isso é uma Não, moto é uma prática daqui. latina. Se você parar para ver, moto é uma prática latina e algumas motocicletinhas na França. Você deve ter visto um pouquinho mais lá. Verdade, tipo aquelas mais scooter, mais um... Isso, mas a América Latina que é dominada por moto. De resto, já foi para os Estados Unidos. Sim. Quantas motos você viu lá? Só esportiva. É, só esportivo, ou as Harley Davidson. Nossa, gente, tudo mais. verdade, eu nunca tinha me atentado pra isso. Entendeu? Lá fora não é uma tem prática. mesmo, não. Ah, não. Indiano, tem lá também na Ásia algumas coisinhas. É cultura inútil, chama isso. É. Mas é bacana debater, eu adoro. Não é, Eu adoro conhecimento de bom, cultura eu inútil, também. cara. Eu adoro. Eu adoro. Bora lá. E o que você acha que é principal elemento para que você estipule um plano de carreira coerente com a realidade? Porque o João bem colocou, a rede social hoje faz com que você perca um pouco a percepção do que é o real. Né? E tanto em objetivo, quanto em tempo, quanto em ganho, quanto todo mundo se vê merecedor. Tendo ou não se esforçado, todo mundo se vê merecedor. Isso é muito complicado. Porque eu entendo que nós merecemos, mas às vezes você não fez ainda tudo o que o mundo vê que você merece. Tem um fator de sorte também. Né? Tudo bem que a sorte favorece os esforçados, né? Você tem que estar no lugar certo para as coisas acontecerem. Em casa não vai dar certo. Mas o que vocês veem que é o principal ponto para fazer um planejamento coerente? Autoconhecimento. Então fudeu, né? Porque as pessoas não já estão era. buscando ter o autoconhecimento. Eu nunca fiz terapia, mas assim, eu sou super envolvida assim, nesse tipo de estudo. Eu sempre, desde criança, sou muito ligada assim, à igreja, à oração. Então, assim, eu sempre fui atenta assim, ao mundo espiritual também, né? Não só ao mundo físico nosso. Eu acho assim, você ter os valores pré-determinados, pré-definidos, daquilo que é importante para você, por exemplo, para mim. Eu me planejei anos e graças a Deus eu consigo fazer. Tipo assim, acordar de manhã e ir pra academia. Não acordar de madrugada. Eu gosto de dormir de noite bem gostoso, acordar tranquilo, tomar um café. Isso aí eu sempre fiz, assim, conversando com a minha mãe, mas era corrido, né? Com meus pais, agora mais tranquilo, sentir aquele, tipo, abrir a janela, né? Ver ali o céu, tipo, botar um louvor de fundo, botar o celular assim do lado com a chamada de vídeo, conversando com meus pais, com a minha avó, com as minhas irmãs. Então, assim, ter esse momento de manhã para eu fazer exercício, senão depois eu não faço. Se eu chegar, depois eu não faço de noite. Não adianta. Então, assim, isso pra mim já me dá uma riqueza, tipo assim, absurda. Fazer, tipo, umas 2 refeições com meu esposo no dia. Isso pra mim vale mais que ouro. Ganhar, também não vou ser hipócrita, né? Ganhar bem, cobrar bem e o paciente pagar feliz, sem ficar mendigando, né? Os centavos, claro, que eu sei que tem pessoas que não podem pagar, às vezes nem os 50. Para esses eu faço de graça até hoje. Desde pequenininho eu faço voluntário. Mas isso é uma coisa que te possibilita, porque você tem Perfeito. Segurança, realiza os seus Perfeito. sonhos e agora você pode ajudar pessoas. Perfeito. E está previsto no Código de Ética que você pode atender pessoas gratuitamente quando elas não podem realmente pagar. Mas aí você faz como? Porque, por exemplo, eu vou quinta-feira à tarde no ambulatório de dor crônica, faço parte do grupo e eu e a maioria das pessoas que estão lá, os médicos, somos não remunerados. A gente está lá de voluntários. Né? Mas eu deixei então quinta-feira à tarde para isso. Você faz como? Eu sou vinculada à igreja. Então, por exemplo, hoje eu até não trabalho com a Dona com tantas Zuleide lá, pessoas. Né? Sou vinculada à Dona Zuleide. Não, mas a Azul é de Recife, Eu né? sei, tô brincando. Não, todo lugar Você que eu fala vou, com ela a ainda? temperatura... Falo. Você, ela veio pra de minha manhã defesa você de faz a chamada com doutorado. ela? Não, ela Zuca nem vê as mensagens do WhatsApp. Eu mando uma mensagem depois de 5 dias. Aí ela me responde, tipo, aí já agora, é outra coisa. Isso, puta, ia ser animal chamar Zuca. Põe na tela. É Tá verdade. Ai, Zuca é demais. Você está no arquivo confidencial, Eita, Zuca. Isso é da hora, isso vai dar certo. Eu já fiquei 3 anos indo pra favela, pra comunidade, assim, mesmo. Pra gente que não tem, assim, dinheiro pra... Tipo, não tem mala é farinha. E aí eu ensinava também violão pra eles, que era uma forma meio que de tirar eles um pouco ali das drogas, né? Mas você deixava o violão lá? Sim.
Ah, tá, porque senão Não, é o violão foda, né? era... Então, aqui é o violão, vou eu treinar, era- não, eu vou levar eu embora. era É. pro- Não, na verdade, teve uma época, teve uma vez, eu ia com um grupo, né? E eu e mais 2 pessoas da igreja, de carro e vinha. E aí eu comecei no fim da faculdade, estava aquela loucura, né? Que a gente sabe de fim de curso. Um dia eu fui sozinha, a pé, meia hora. Olha a loucura. Assim, perdi a carona, cheguei tarde, também não queria deixar de ir. Eu estava andando num local, senti que tinha uma pessoa atrás de mim. Digo, meu Deus do céu, vamos roubar. Agora roubar o quê, né? Vamos matar, né? Porque eu não tô com nada aqui. A Bíblia. Tomar um tapão na cara. Vou levar pelo um menos, né? tapão. De repente, uma pessoa me segura e me empurra pra calçada. Aí ali eu já me entreguei, né? O senhor me recebe, porque assim, não tem mal pra fazer, né? É isso. Gente, e era uma pessoa da outra comunidade. E uma pessoa da comunidade me pegou, me segurou, olhou pra mim e disse assim, Adriana, fica tranquila. Enquanto você... Nunca vi um homem na vida. Enquanto você está aqui na comunidade, a gente está de olho em vocês. O que vocês estão fazendo por a gente. Ninguém toca em vocês. De onde esse homem saiu até hoje, assim, não sei. Mas, assim, tinha e eu não andava com nada, né? Com medo, mas lá, por incrível que pareça, assim, depois que você entra, você tá indo lá, né? Eles te conhecem, você tá mais protegido que em qualquer canto. Mas aí parei, né? Porque aí comecei a viajar para Recife. Então eu sempre faço. Hoje eu não trabalho mais com comunidade, como eu trabalhava lá em Campina Grande, né? Que era mais fácil, por conta mesmo da questão do tempo. Então eu continuo fazendo voluntário, mas agora o meu voluntariado, embora eu ajude também pessoas mais enfermas, foi muito para esse lado, mais do que pessoas carentes, é muito também de criança, de levar para as crianças, né? Aquelas que têm ou não têm acesso à palavra de Deus, né? De uma forma mais lúdica, né? E também para acessibilidade. Eu estou trabalhando também com crianças com autismo. Ah, então, mas é bacana. Ela tem um setor que as pessoas não estão... isso que é muito importante. Quando você faz algo gratuitamente, passa algumas impressões. Quando você está em um serviço que lá tem uma estrutura gratuita, passa outro. Por quê? Vou dar um exemplo. Uma vez eu atendi uma paciente, meu valor super simbólico, sei lá, tipo, nossa, eu não lembro. Era o quanto ela podia pagar mensal, tipo R$80. Por quê? Era na esquina de uma paciente que me pagava ali um valor extremamente bacana, que eu não vou lembrar na época, mas era, sei lá, vamos supor, sei lá, na época devia ser R$300 a sessão e a outra pagava 80 um mês, uma coisa assim, isso fazia uns 10 anos. Eu lembro que aconteceu um problema e eu me atrasei. Avisei todo mundo, eu vou me atrasar. A que pagava R$80 no mês, nossa, cara, ela foi puta ignorante comigo, sabe? Gente. E ela não fazia nada ali. Não fazia nada. O seguinte, o tempo dela, ela não tinha nenhuma outra obrigação de tempo que justificasse. Ok. Quando eu cheguei na casa da outra pessoa, ela falou, Ricardo, pô, você atrasou, né? Eu te conheço, deve estar com algum problema. Você comeu? Senão a gente come alguma coisa, faz todo esse processo. Então, você vê como... E aí, quando você tá agora, eu tô lá na Santa Casa, por exemplo, se acontecer alguma coisa, eles resolvem ali com o ambiente, entendeu? Com a secretária. Então, isso é muito bacana, você estar no local e fazer isso. Eu tenho uma pergunta aqui pra gente mudar o tópico rapidinho, acho que a gente já tá indo pras vias de fato, né? O João me perguntou isso uma vez e eu reflito sobre isso sempre, mas eu queria perguntar pra... O que será que eu perguntei? O que será que eu perguntei? Tantas perguntas, né? E assim... Qual a importância hoje de fazer um mestrado e doutorado, sendo que as faculdades se remuneram cada vez menos? Só um detalhe. Essa acho que foi a primeira conversa que a gente teve na vida. A gente postou isso? Não, foi uma conversa que a gente teve pelo Instagram. Acho que foi uma foi? das primeiras coisas que a gente falou sobre titulação, etc. A gente falou sobre isso também. Não lembrava dessa parte. Foi uma das primeiras Porque a gente gravou uma conversas. curtinha aqui. Também. Que a gente não lançou ainda. Gente, quase toda semana, eu recebo uma mensagem de um aluno perguntando isso. Assim, vale a pena fazer mestrado ou fazer a pós não sei de quê? Eu digo, gente, olha, mestrado e doutorado aqui no Brasil, para quem quer ser docente, quem quer mesmo, não quem quer o título para aumentar o valor de sessão, não. Tô dizendo quem quer ser docente, como eu sou até hoje, né? Ricardo, como você é, não sei se o João é também. Não, como a gente Não em faculdade, né? Não em faculdade, né? Docente, né? Os cursos não deixa de ser, né? Mas assim, quem quer ser docente para trabalhar numa faculdade privada, com algumas exceções, claro, não são todas, né? Mas assim, eu vou ficar rico. Trabalhando em faculdade particular, você não vai ficar. Então, eu acho que tem que ter bem claro, assim, qual é o teu objetivo. O teu objetivo é ficar rico, então não vai por esse lado. Porque o mestrado e o doutorado, ele dá dinheiro de outras formas. Por exemplo, o meu paciente, quando eu tenho um sitezinho que ele faz o agendamento por lá. Então, eu coloco o meu currículo, né? Então, é pouca coisa que eu coloco, é só mais o currículo geral. Tipo, mestrado, doutorado, as pós e uma outra formação. Aí o pessoal, poxa...
Então, assim, você vê que você é doutor naquilo, que você tem mestrado, você foi para fora. Então, assim, você chega ao consultório bem cheirosinho, aquele cafezinho bonitinho, tudo. A pessoa fica até constrangida, né, de pedir um menos, né? Não é... Porque, assim, sabe que aquilo ali Por tá que um não valor pedem agregado. desconto para o médico? Porque normalmente os consultórios médicos têm toda essa apresentação, né? E quando eu coloquei o consultório em 2019, eu pensei nisso, porque eu comecei a estudar em 2018 empreendedorismo para colocar minha empresa de cursos. E eu vi que se eu não soubesse vender minha imagem, eu não ia conseguir isso que eu estou conseguindo hoje, né? E que o fato de ter saído de um lugar que eu passei 7 anos trabalhando foi que me permitiu exponenciar e muito. Vai em um ano, esses últimos anos principalmente, algo que eu já estudava e me planejava desde 2018. Porque eu sou uma pessoa, assim, super simples e, por mais que, não de questão de dinheiro, né? Assim, claro que dinheiro é maravilhoso, todo mundo gosta, mas eu sou uma pessoa, assim, de chinela de dedo, e na praia, passear, de abraçar todo mundo. Sendo que eu vi que nas redes eu tenho que me posicionar de uma forma ali como profissional. Por mais que quem estiver comigo no dia a dia vai dar na gaitada, é Adri, é Oxente, é não sei o quê, né? Que eu sou assim. Mas, assim, criar essa forma de linguagem com o mercado, pelo menos à primeira vista, até o paciente, né, me conhecer. De fato que no dia a dia a gente acaba, né, quem você é, aquilo que vai transparecer, né? Além do teu valor de conteúdo. Então, eu vi que eu precisava dessas nuances para poder cobrar mais. O mestrado e o doutorado, ele te dá muita credibilidade. O mestrado e o doutorado, ele não vai... O meu mestrado e o meu doutorado, assim, eu sou grata à USP, à Federal de Pernambuco, eu tive uma base absurda com eles. O que eu aprendi na USP, colocando a mão na massa, assim, aqui no INCOR, não sei se eu aprenderia em outra residência, em outro lugar. Então, isso foi muito bom, me dá consistência em resultados, né, e no que eu ofereço para o paciente. Mas, óbvio, não é qualquer lugar que você vai fazer, nem de qualquer forma, tem que ter muita dedicação para aquilo retornar para você em dinheiro. Então, assim, você não quer ser professor, não quer ser pesquisador, porque, na verdade, eu dou aula e continuo orientando, mestrado e doutorado, né, continuo na pesquisa e fazendo parceria. Continuo com a parceria lá de Toronto, aqui da USP e da Federal da Paraíba e de Pernambuco. Então, assim, eu continuo nessa, porque eu adoro. Claro que com uma carga muito menor, né, do que foi boa parte da minha vida. Então, eu digo, se você não tem esse objetivo, você está achando que vai fazer só porque você vai enriquecer, é muito melhor, racionalmente falando, você investir na tua formação, que foi o que eu fiz, trocentos cursos, pós, né, investir na área clínica e ir aos poucos agregando valor e aumentando a tua sessão de outras formas. Porque fazer pensando no dinheiro e enriquecer só dando aula em faculdade no Brasil hoje em dia é muito difícil. Até o Ricardo pode complementar melhor isso, né? Porque você sempre também trabalhou em faculdade. Hoje as faculdades sucatearam muito também em relação aos pagamentos, aos honorários dos professores, né? Porque até um tempo atrás, o grande glamour das profissões de forma geral, inclusive na fisioterapia, era ser professor. Então, mestrado, nossa, você tem um doutorado porque eu vou ganhar não sei quanto mais do que quem não tem formação. Então, realmente era uma coisa muito... que valia muito. Mas isso não tira, né, galera, que vocês estão assistindo aqui, de vocês não fazerem mestrado, doutorado, como ela falou, que seja a vontade, a grande paixão, ser pesquisador, faça, né? Até porque a pesquisa é muito importante para o avanço da profissão. E a gente tem que ser também muito grato a essas pessoas que fazem, né? Não, e aquilo, assim, é porque é muito daquilo, viver da fisioterapia, né? Para mim, quando eu não penso só em clinicar, né, na questão da clínica, mas eu penso assim, como que eu estou contribuindo para a docência, como que eu estou contribuindo para a pesquisa. Então, o fato de sempre atender, eu sempre me questiono, poxa, por exemplo, um artigo que eu publiquei com as minhas alunas de iniciação científica recente, a gente pegou a pompagem, eu via que sempre que eu tratava a dor do idoso, a pressão caía. Será que a pressão caiu porque a dor caiu? Ou tem algum mecanismo, né, de mecanorreceptor, algum mecanismo, né, de sistema nervoso autonômico que faz essa pressão cair? E aí a gente fez um estudo randomizado, controlado, né? Foi acho que o meu último estudo, né? Lá na faculdade que a gente trabalhava junto. Antes de sair, a gente conseguiu publicar. Então, assim, são coisas que agregam na clínica. É que eu nunca gostei de fazer uma coisa só. Eu sempre fiz várias coisas e em 2018 resgatei a vontade de ter empresa. Aí coloquei a empresa de cursos, era algo que desde criança eu já pensava em empreender, né? E ao longo do tempo fui picada lá no acadêmico, né? Fiquei focando mais no atender e no acadêmico. E hoje eu consigo conciliar todos, né? O acadêmico, a gestão, a docência e a pesquisa.
consome muito tempo, consome. Se de repente eu tirasse talvez a pesquisa, eu poderia ter mais tempo para ganhar mais dinheiro, né? Mas aí às vezes não tem satisfação, Mas eu não né? teria satisfação. Vocês viram uma entrevista do Adriano Imperador? Que ele fala, pô, eu ganho 7 milhões de euros na época, por ano, mas não tá feliz. Não adianta. Né? Então não pois adianta, a questão não é só dinheiro. Tem que ter dinheiro para ter segurança, realizar desejo e poder ajudar outras pessoas, mas também tem que ter o seu ganho. Mas de ele podia ter felicidade. investido 1 milhão em terapia, né? Aí ficava É. bem e continuava ganhando. Brincadeira. Vai saber, né? Brincadeira. Verdade. Então é isso que eu acho do autoconhecimento. Então, assim, você tem que parar e olhar para si. Se você está na roda dos ratos, você não vê, você não pensa, porque você não raciocina. De pensar assim, o que é que me faz feliz? Por exemplo, se eu parar de fazer trabalho voluntário na igreja, eu vou me tornar triste. Eu tenho certeza. Se eu parar de ter tempo para estar com meu esposo, eu vou ficar triste. Se eu parar de viajar, eu tenho que encontrar viajar. o equilíbrio, né? É. Encontrar o equilíbrio disso. Para mim, assim, viver de fisioterapia, o maior ganho meu é viajar. Então eu tenho férias, eu passo Natal, Ano Novo, às vezes meu aniversário em dezembro e mais umas 3 semanas em janeiro. E em julho. 2 meses aí praticamente. 2 de férias, meses né? de férias. E quando eu me formei, o pessoal falava assim. Tem um amigo, não o pessoal não, na verdade um amigo meu falava assim, Odri, tu não acha que tu és tem muito amor próprio para quem é pobre, não? Aí eu digo assim, mas Caralho. essa mentalidade que eu tenho lá na frente vai fazer sentido, né? Porque agora eu tô me sentindo de uma forma que eu ainda não sou, mas que eu tô projetando. Porque, por se exemplo, você se visualizar eu moro lá na longe da frente, minha é um família. merecimento. Se eu não passar minhas férias com ele, não tem sentido. Eu quero ir nem pra quê? Então, às vezes, por exemplo, falou de pra fora, né? Eu amo viajar para fora, adoro. Mas, por exemplo, meus pais são já bem idosos, né? Minha avó, então, nem se fala. Minhas irmãs, todo mundo mora lá. Para mim, eu prefiro passar minhas férias lá com eles. E o que eu tiver que fazer viagem, fazer assim ao longo do semestre, né? Um bate e volta menos tempo. Porque eu me sinto feliz e realizada, que eu sou muito família. Né? Meu esposo também. Então, é um negócio que eu me dou. Então, quando o paciente chega, né, que a gente vai fazer lá o contratinho, eu já explico, olha, eu Vou ter esse tirar recesso férias. aqui. Eu não vou abrir mão, assim, por nada nesse mundo, de estar com a família. Isso para mim é prioridade de vida. Do mesmo jeito que trabalho voluntário estar na igreja Então, assim, isso aqui é a minha prioridade de vida. Se você quiser, não quiser, eu entendo, né? Super, então a gente nem começa, mas ninguém nunca falou. Graças a Deus, todo mundo aceitou. Dri, pô, obrigado pelo papo. Foi bom te reencontrar. Tá com porque saudade. Esse ano você não foi jogar fliperama comigo, pô. Ano Eu tava passado. viajando, eu tava em Vitória, Espírito Santo. Mas eu não assinei o contratinho. Você não me explicar, viu? O contratinho de amizade. Ó, eu vou viajar. Quem encerra o podcast não é nem o doutor João Mendes, nem sou eu. Né? É você. Então você pode olhar para essa câmera aqui, falar direto para a câmera, dar um recado, passar as suas redes sociais. E a gente agradece muito a sua presença aqui. Eu que agradeço. Eu tô super feliz. Acho que foi um momento assim de alegria, né, de compartilhar assim vivências, né? Muito gostoso. A gente tá com gente que ama a fisioterapia, que defende a fisioterapia de fato, né? E você que tá aí em casa, gente que tá nesse processo, às vezes não se formou ou já se formou e tá meio perdido. Gente, a gente sempre pode lutar pelos nossos sonhos, né? Eu sei que às vezes você olha, talvez a gente tenha dado um gás muito grande, né? Tenha acelerado muito, mas assim, às vezes você está com 40, 50... Hoje eu recebi, pouco antes de chegar aqui, uma mensagem de uma pessoa com 53 anos, que está na fisio e agora está querendo dar uma guinada. Enquanto a gente está vivo, é tempo para lutar. Eu perdi uma irmã minha, ela tinha 23 anos, eu tinha 13. E ali, assim, eu digo, nossa, como ela queria ter a vida pela frente e não tem. Então, a gente está vivo, está lutando. Minha mãe tem 75, vai fazer, minha mãe tem 1000 planos na cabeça, assim, não é idade, né? É a mentalidade de você correr atrás. Vai ter que pagar o preço, a não ser que você tenha uma herança, né? Então, se não tem, vai ter que pagar o preço, porque nada vem de graça. Mas eu acho que esse percurso, né, da gente ir atrás do que a gente quer é uma delícia, né? Várias vezes você vai ver que o que você planejava não vai dar para fazer, você vai ter que adaptar, né, ir por outro percurso, como que eu vou ganhar um sim de outra forma? Mas, assim, sem pisar nas outras pessoas, colocando acima de tudo, no meu caso, assim, Deus, assim, minha integridade como pessoa, como ética, está acima de qualquer coisa, e as pessoas que eu amo, e ser feliz a cada momento. Eu sou muito intensa, talvez por ter perdido minha irmã muito jovem, né? Assim, de viver e dar o meu melhor sempre. E quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, meu @ é Dri_Sarmento. Eu sou mentora de fisioterapeutas no atendimento do idoso, então eu pego na mão mesmo, tem mais de 70 aulas gravadas, tem um grupo de WhatsApp, as mentorias remotas, mas eu pego na mão do aluno mesmo, no sentido assim, qual é a tua dificuldade na captação de clientes?
Então, assim, vamos montar um plano de carreira para você? O que é que você pode fazer agora? A médio prazo, a longo prazo? Então, é esse acompanhamento mesmo, né? Eu fecho pacotes de 6 meses. Tenho imersões presenciais aqui de terapias manuais, né? Estou indo para alguns locais aí difundir o meu trabalho remoto, né? Mas, assim, não pretendo focar nisso, eu pretendo continuar nele remoto de uma forma geral e aqui em São Paulo, que é o que eu amo, ir para o Nordeste nas férias, né, claro, mas assim, boa. aqui em São Paulo, é muito gostoso, Gostoso demais, nossa, bom demais, eu quero ir mais, né? Um brinde a isso, aí, ó. Vamos que vamos. Ô, caiu água aí, valeu, galera. Valeu.